Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com todos vocês, para mais uma narrar aí mais uma vitória do Vascão. Queria pedir para vocês aí dar aquele like para dar uma moral pra gente, né? Cada like que você dá, o YouTube entende, né? Que o vídeo é bom e transmite para mais vascaíno e vamos transmitir essa energia boa aí. Mais um jogo muito bom do Vasco, cara. Mais um jogo muito, mas muito bom do Vasco mesmo. O Cruzeiro, que é um time muito bom, quase não trouxe perigo. E quando trouxe os perigos, o Léo Jardim foi muito bem. Teve quase uma falha do Léo Jardim, quase que o Léo Jardim entrega numa batida de escanteio. Mas a zaga se saiu muito bem hoje, tá? A zaga entre Cuesta e Robert Renan vem me agradando muito. E o que o Robert Renan jogou hoje foi brincadeira, irmão. O que esse jogador ele acrescentou pro time do Vasco é um absurdo. A bola longa dele hoje deu uma assistência. Ele achou o Andrés Gomes uma vez. E se o Andrés Gomes pensa um pouquinho, era mais um gol do Vasco. Porque ele lança o Andrés Gomes dá dois comes e para de frente. E aí tem Coutinho, tem David, se eu não me engano, Ryan e Puma, e ele tenta bater e chuta a bola lá pro lado do escanteio e pega muito mal da bola. Se ele tivesse tocado no Coutinho, provavelmente seria mais um gol. Se ele tivesse ali tocado pro Puma, pro David, provavelmente também sairia um outro gol do Vasco. Então eu acho que assim, o Vasco conseguiu controlar muito bem o Caio Jorge, que é um baita de um centroavante. É o artilheiro aí agora do Brasileirão. Vem fazendo um gol atrás do outro. Mas o Diniz montou um esquema que conseguiu controlar muito bem o Caio Jorge. A nossa zaga, o Cuesta hoje jogou demais, mano. Ganhou todas as disputas. Chegou muito bem no 1 contra 1. Até o Puma hoje jogou muito bem. Então, assim, mais uma partida muito boa do Vasco. Na minha opinião, essa partida foi até melhor do que a do Cruzeiro, do que a do Bahia. O Bahia teve mais oportunidades em criação do que o Cruzeiro. Todas as vezes que o Cruzeiro tentou, a zaga se virou bem. Algumas o Léo Jardim foi bem na defesa e conseguiu defender. Tem uma que aquele, acho que é colombiano, não sei, um jogador que o Cruzeiro trouxe, bateu de fora da área, teve que o Léo Jardim caiu bem. Teve uma do Marquinhos também. E o Vasco chega à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 2 vitórias seguidas. Você vê como era importante nós termos vencido os jogos que a gente perdeu. Eu acho que o jogo do Ceará, o empate, foi um empate com gosto de derrota. A derrota para o Corinthians dentro de São Januário, para mim também foi muito ruim. O Vasco poderia ter ganho aquele jogo, ou pelo menos empatado se tivesse jogado um pouquinho mais de futebol, tá? Fora outros jogos do primeiro turno que a gente acabou deixando sair aí um empate ou os 3 pontos por bobeira, tá? A derrota pro Ceará lá, a derrota pro Vitória com gol do Kaiser lá. Então eu acho que o Vasco deixou um pouco a desejar nisso. Mas o Vasco de hoje, não, nem digo o Vasco de hoje não. Eu digo o Vasco dos últimos 4 jogos. É um Vasco completamente diferente. É um Vasco que consegue
ofensivamente e bem, e defensivamente também, né? A gente jogou contra um time que tá aí brigando pelo título do brasileiro e saiu sem tomar um gol, tá? Claro que o time do Cruzeiro tem um elenco muito bom, muito qualificado, tá? Não é à toa que a gente perdeu para ele no primeiro turno. Claro que o primeiro turno também não tinha esse time que tem agora. Eu acho que a melhor janela do Pedrinho que ele fez desde quando ele chegou foi essa janela. Ele colocou jogadores para ser. Contratou jogadores para ser titular. Caso de Robert, Renan e Cuesta. O Andrés Gomes, cara. Ele é um cara muito rápido. Só que eu acho que muitas das vezes, cara, falta para ele um pouquinho de lucidez, falta para ele um pouquinho de realidade. Porque ele muitas das vezes faz um jogo bom. Inclusive ele estreia dando uma assistência pro Ryan, justamente contra o Corinthians. Depois, se eu não me engano, ele dá uma outra assistência. Ele dá uma outra assistência pro Cuesta no gol do Ceará. Só que nesses últimos jogos aí, pelo Bahia e agora pelo Cruzeiro, quando ele entra, na minha opinião, ele não entrou muito bem. O Vasco já estava, claro que o Vasco já estava ganhando o jogo de 2-0, ele queria fazer o dele também. Ainda não marcou com a camisa do Vasco, deu 2 assistências, mas ainda não marcou. Acho que ele também quer mostrar um pouco de serviço, mas com isso ele está deixando um pouco a desejar, né? Ele não tá ajudando o Vasco, porque se ele a individualidade às vezes ela atrapalha também um pouco o jogo. Eu acho que a individualidade dele atrapalhou bastante nesse jogo. Agora, cara, eu vou avaliar alguns jogadores do Vasco. E o Barros, ele tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora da partida contra o Palmeiras. E, cara, eu acho que o Barros, ele trouxe um equilíbrio pro meio de campo muito grande, cara. Com o Barros ali no meio de campo, o Coutinho melhorou muita coisa. Os últimos jogos do Coutinho foram um absurdo. O Coutinho vem melhorando, tanto fisicamente, tecnicamente, a gente sabe que ele joga muito. E eu acho que a crescente desse Coutinho, claro que o Nuno ajudou muito o Coutinho a crescer. Mas o Barros no meio de campo passa uma segurança muito grande pro Coutinho, que ele pode sair. Tanto para ele quanto o Hugo Moura. O Barros conseguiu fazer que o Hugo Moura crescesse também. Claro que o Hugo Moura sempre vai ser o Hugo Moura. Ele dá alguns moles ali. Mas o Barros fez esse Hugo Moura crescer. A mesma coisa foi a chegada do Cuesta e do Robert Renan. Eles dão uma segurança tão grande pro Puma Rodrigues que o Puma Rodrigues vem crescendo muito a cada jogo. Lembrando que o Piton tá machucado, que o Piton é o titular ali do lado esquerdo. O Puma Rodrigues está jogando com o pé trocado. E vem fazendo bons jogos defensivamente, ofensivamente também. Inclusive fez um gol de cabeça contra o Bahia. Já tinha feito outro gol. Hoje ele poderia ter feito um gol, mas pegou mal na bola. Então, e também poderia ter servido o Coutinho. Se tivesse servido, talvez saiu o gol do Coutinho. E dá pra ver o quanto que o Coutinho, ele tá com fome de gol, né, cara? O Coutinho, quando o Andrés não tocou pra ele foi no peito do Andrés e também falou com o Diniz. Falou, Diniz, e aí, Diniz? Pô, o cara podia ter tocado pra mim fazer o gol, o cara não fez. Depois o Puma, quando bate também, ele reclama pra caraca com o Puma. Então é um jogador que tá chamando a responsabilidade. Agora o Coutinho tá chamando a responsabilidade desde quando chegou. E vem fazendo aí boas partidas, tá, galera? O Coutinho vem realmente ajudando muito aí a equipe do Vasco. Saiu aplaudido de campo. A mesma situação do Veguete. Hoje o Veguete mais uma vez não marcou. Mas eu tenho, cara, algo a dizer do Veguete, tá?
O Veguete hoje ajudou muito defensivamente. Inclusive, ele sofre uma falta dentro da área, que, na minha concepção, foi importante defensivamente, tanto ele contra o Ryan, tá? Inclusive, mais uma outra bela partida do Ryan, fez um gol, poderia ter feito outro, parou no Cássio. E falar aqui agora de um jogador que merece muito ser falado, cara. O PH. O que o PH jogou hoje foi barbaridade, mano. O PH jogou muito. O PH com a bela virada do Puma. Ele vai disputar a bola junto com o lateral. O lateral passa direto, ele domina e acha um belo cruzamento. Que a gente falava aqui que o PH não sabia cruzar, que o PH... parece que o Diniz vem treinando isso nele, e ele acertou um belo cruzamento pro Ryan. Tava o Ryan e o Veguete ali. Se o Ryan não cabeceia, o Veguete tinha cabeceado. O Ryan cabeceia e guarda. Depois o Robert Renan acha o PH em um belo cruzamento. Ele insiste na jogada, que a bola foi mais no lançamento. A bola foi mais pro zagueiro do que para ele. E aí o zagueiro tenta dar aquele domínio para depois virar chutando. Só que quando ele domina mal, o PH já chega tomando, sai cara a cara com o Cássio e guarda, tira do Cássio, faz 2-0 Vasco, tá? O Vasco agora se encontra na 10ª colocação do campeonato brasileiro, tá? Vou trazer a tabela para vocês aí. O Flamengo tem 1, o Cruzeiro o Flamengo tem 51, o Cruzeiro tem 50 com essa derrota sobre o Vasco. O Palmeiras, que ainda joga, tem 49, o Mirassol com 42, o Botafogo com 40, o Bahia com 37, o São Paulo em 7º com 35, o Red Bull Bragantino em 9º com 31 e o Vasco com 30 em 10º colocado. Abaixo dele tem o Corinthians com 29, tem o Ceará com 28, tem o Internacional com 28, o Santos em 15º com 26 e o Atlético Mineiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 25. O Juventude, que empatou com o Inter, foi a 22, passando o Vitória. O Vitória agora tem 22, está em 18º, só que o Vitória ainda joga na rodada. O Fortaleza, que ganhou do Sport, foi a 21 pontos, tá? É o 19º. E o Sport, que é o Lanterna Infinito, tem 14, tá? Resultados da jogada aí que já teve. Fortaleza fez 1-0 no Sport, e aí foi a 21 pontos. O Vasco fez 2-0 do Cruzeiro, foi a 30 pontos, está lá em cima. O Juventude empatou 1-1 com o Internacional. E agora a gente tem Atlético Mineiro e Mirassol encerrando a rodada por hoje, tá, galera? Por hoje encerra com Atlético Mineiro e Mirassol. Amanhã, às 11 da manhã, tem Grêmio e Vitória, tá? O Grêmio que pode passar a gente. O Grêmio tem 29 pontos, ganhando vai a 32, e aí ficaria em 8º no momento. O Fluminense pega o Botafogo, clássico carioca, 4 horas da tarde. O Fluminense, que é o 8º com 31, e o Botafogo, que é o 5º com 40. Caso o Botafogo ganhe, apesar que o Vasco vai pegar uma pedreira agora, né, fora de casa, que é o Palmeiras. Se o Vasco ganha esse jogo, o Vasco iria a 33 e aí colaria lá no G6 do campeonato, tá, galera? Pra tu ver o quanto foi importante essas duas vitórias, uma no jogo atrasado, o empate contra o Flamengo, e mais uma vitória contra o Cruzeiro, tá? Seguindo a rodada, 4 horas da manhã, de amanhã também tem Bahia e Palmeiras, tá? Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam às 6h30. O Corinthians pega o Flamengo amanhã às 20h30 da noite. E aí
O São Paulo recebe 8 horas da noite de segunda-feira o Ceará. Essa é a rodada, tá? Esses aí são os jogos. O próximo jogo do Vasco é contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Na quarta-feira, 7 horas da noite. Vamos ficar de olho nesse jogo. E depois a gente recebe o Vitória dentro de casa, dentro de São Januário, no dia 5/10, e aí é jogo pra gente ganhar. E depois visita o Fortaleza, que na minha opinião também é jogo pra gente ganhar. E depois do Fortaleza tem o clássico contra o Fluminense, aí 20/10. Valeu, galera. Esse foi o nosso pós-jogo aí. Na minha opinião, um baita jogo do Vascão. Vamos valorizar muito essa vitória. Uma vitória contra o Cruzeiro, que é o segundo colocado do campeonato. O Vasco conseguiu anular o Cruzeiro dentro de São Januário e fazer uma baita de um jogo. Vou pedir para vocês aí para deixar seu like. Você que ainda não nos segue no canal, se inscreve aí para estar ajudando a gente, tá? Forte abraço, até a próxima. Valeu, galera, ó, dedinho no like, deixa seu comentário aí, o que você achou da vitória do Vascão, que eu vou estar respondendo vocês. Valeu, forte abraço, até a próxima.